Boa noite. Para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor, nós estamos reunidos aqui para comemorar 120 anos dos batistas do estado do Espírito Santo. Se você está feliz comigo, dê uma salva de palmas para Jesus. Por 120 anos de história. Nossa denominação não pertence a um nome, a uma placa, não tem ninguém que é autor da nossa fé. Nossa fé está fundamentada em Jesus, na palavra de Deus. Nossa esperança é o céu, nossa convicção é o retorno de nosso Senhor para nos buscar e levar para morar com Ele. Nós batistas temos convicção da nossa fé, temos convicção do nosso chamado, temos convicção que as Escrituras são suficientemente a única coisa que precisamos para andar no caminho do Senhor. Amém. Que alegria é ser um cristão batista, que alegria é fazer 120 anos, e que alegria vai ser ainda se a gente completar mais e mais anos de batistas, ganhando pessoas para Jesus Cristo nos nossos bairros, nas nossas igrejas, nas nossas faculdades, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares. Tem pessoas precisando de Jesus. Amém, igreja? Que bom, que maravilha. Eu quero agradecer a todos vocês presentes aqui. Meu nome é Tiago de Amorim Gomes e sou o futuro pastor dessa igreja. Minha posse será no dia 27 de maio. Fui ordenado agora no dia 25. Fui consagrado no dia 25 do 3. E estou aqui embarcando nessa jornada aqui nessa igreja. E para essa igreja é uma honra, uma alegria e uma satisfação muito grande, nessa data de hoje, receber aqui em nossa igreja um culto comemorativo dos nossos 120 anos, com o movimento batista vianense. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Aqui na minha igreja eu estou ensinando uma coisa que eu ensinava aos jovens lá na minha outra igreja, que é o momento de 60 segundos. E esse momento de 60 segundos, eu vou pedir para você ficar em pé, para você não perder nenhum segundo. Então, nesse momento de 60 segundos, os irmãos têm 60 segundos para cumprimentar 155 pessoas. Então, 59, 58, 57, 56, 55. Vocês sentaram por quê? Vocês não estão cansados? Vocês não trabalharam hoje? Hoje é sábado. Hã? Só um real. Deixa eu perguntar aqui, quem está feliz com Jesus aí diz amém. Amém. Quem quer ir com Jesus para o céu diz glória a Deus. Quem é feliz por ser batista? Dê a melhor salva de palmas. Alegria está no coração.
ser batistas, temos satisfação de pregar no Evangelho, temos convicção da inerrância das Escrituras. Ó Deus, não somos donos de placa, porque o Espírito Santo não tem placa, não tem denominação. Ele está no coração daqueles que o querem, ó Pai, como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, que nesses próximos anos nós possamos completar mais anos, ganhando almas para Cristo, tirando pessoas das drogas, tirando pessoas do álcool, ó Deus, consertando casamentos, consertando famílias, recuperando crianças, tirando meninos das drogas, da prostituição, mudando o mundo através da tua palavra, porque a tua palavra é viva, é eficaz, transforma qualquer coração, liberta qualquer coração. Nós batistas temos a alegria de crer na palavra, ela é suficiente para nós. Ó Deus, que nós batistas possamos pegar a mão arada. Ó Pai, se tem alguém aqui que não está fazendo algo para Deus, que se sinta incomodado hoje, porque o tempo é esse, a hora é essa, os campos estão prontos para a colheita e o Senhor está voltando. É tempo da gente pegar a mão arada e ir para o campo. Muito obrigado, Senhor, porque nos alegramos na nossa denominação, nos alegramos com as nossas convicções, nos alegramos porque sabemos que fazemos tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Pode ser assim. O pastor Diego, diretor.
musical de Páscoa, né? A gente queria sentir o desejo do coração de compartilhar com vocês. Queridos, nós temos mais um videozinho, um vídeo institucional da nossa convenção. Não é da convenção, é vídeo institucional nosso, os batistas do Estado do Espírito Santo. Então você se sinta inserido nessa história que vai ser contada aqui agora. Amém? Da Bavia, no YouTube da Bavia, tá? Para que vocês possam achar e vocês verem em casa com mais tranquilidade. Amém? Então, daqui a pouquinho já vai ler. Ninguém quer o celular antes do culto terminar, não, tá? Vou deixar para ver em casa. Isabela, pastor Tiago, eu vou apresentar a Isabela aqui, tá? Nossa secretária da convenção. Ela vai estar trazendo uma palavra em nome da convenção para nós e com certeza vai falar um pouquinho do que ia passar aqui. Por vontade, né? Graças a Deus, a paz de Jesus, amém? Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, nesse dia de celebração. Nós celebramos em outras associações também os 120 anos de história dos nossos batistas aqui no Estado do Espírito Santo. Esse vídeo é um vídeo muito importante, que traz um pouco da nossa história e nos inspira também a avançar. Porque há 120 anos atrás, Deus levantou e despertou homens e mulheres para estarem aqui no nosso Estado, pregando o Evangelho de Jesus, trazendo a denominação batista aqui, porque eles acreditavam, tinham no seu coração o sonho de evangelizar o povo do nosso Estado. Hoje, muito já foi feito, nesses 120 anos de história, a gente tem igrejas batistas em todos os municípios do nosso Estado. Mas ainda é muito a ser feito, né? Hoje a gente tem o Plano 100, que nos motiva e traz a proposta de que a gente avance na busca da centésima ovelha perdida, daqueles irmãos que saíram das igrejas, na época da pandemia, que ainda não voltaram, então que a gente se desperte a olhar esses irmãos e também a alcançar o número de 100 batistas do nosso Estado. Se cada igreja, aqui representada, aqui em Viana, em cada município se empenhar na evangelização, como os irmãos dessa associação têm feito, e a gente agradece muito o empenho de vocês, a cooperação. Hoje a gente teve um exemplo, de como a união, a cooperação entre as igrejas aqui de Viana fez um trabalho tão bonito de evangelização, de ação social, alcançando tantas vidas. Então a gente agradece a cooperação das igrejas aqui representadas, agradece também em nome da pessoa do pastor Joel, o trabalho que a associação tem realizado, e a nossa oração é que Deus continue dando precedência, continue abençoando a cada igreja, a essa associação, que a gente possa avançar e crescer, para que a cada ano a gente possa olhar para a história e nos inspirar a continuar crescendo e avançando, porque ainda há muito a ser feito. Amém? Agradeço, pastor Joel, e peço desculpa aos irmãos, eu vou ter, a gente, como está vendo com várias igrejas e associações, eu tenho que nos levar até Cariacica para fazer a representação lá. Muito obrigada, que continue um ótimo dia. Orar, irmão, para a sua vida, na oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Convenção Batista, por tudo que ela tem determinado, sonhado, planejado, organizado. Louvamos tudo isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar então? Vamos louvar com muita alegria. Estamos recebendo hoje a nossa igreja, direto de Belo Horizonte, falando quase um Aiso, O Aiso. Nosso irmão Josimar Bianchi, fique à vontade, irmão. Boa noite, boa noite. Boa noite. Falei a segunda vez só para confirmar que a primeira foi boa demais, viu? Bom demais estar aqui com os irmãos, a gente poder louvar ao nosso Deus juntos e completar o aniversário de igreja sempre uma vitória, não é verdade?
E gente que ri pra dentro, você já viu? A minha vai dar gargalhada. E tem gente que ri só assim. Não é? E gente que tem vergonha de rir e tampa a boca na hora de rir, aí você escuta só pelo nariz assim. E tem uns que só balançam, né? Esses que só balançam têm um certo risco de sair por outros lados do barulho. Né? Tem que ter cuidado na hora de rir, né? Tem que ter. Né? E tem uns que ri já ri, igual cuíca, né? Já é todo escandaloso, né? Mas imagina se todo mundo fosse rir igual, ia ser estranho, né? Todo mundo fosse rir, kkkk, igual assim, todo mundo. Por isso que existe gente para tudo quanto é lado, com sotaque diferente, gente que pensa diferente umas das outras, e assim vai criando a diversidade em tudo, né? Mas somos unidos em Cristo Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que eu falei do riso, porque o servo de Deus ele sabe bem o que é isso. Um sorriso com alegria é diferente. A gente ri, além de tudo, o que pode ser engraçado pode ser com felicidade também. Não é verdade? Deus é bom. Eu fiz uma campanha de oração na casa da minha irmã uma vez. Ela abria a casa dela para a gente poder orar. E ela orava pelos outros e tal. De vez em quando tinha uns irmãos lá que abria a Bíblia, assim, entregava uns recados para os irmãos, tal, aquele negócio todo. E eu estava meio desesperado, falei, vou fazer uma campanha na casa da irmã Maria. E foram 60 dias indo direto na casa dela. Imagina você receber uma coisa na sua casa 60 dias sem parar. Que alegria, né? É uma alegria. Mas eu era adolescente, estava apaixonado por uma menina e queria saber de Deus se era ela que era a mulher da minha vida. Eu estava desesperado. Provérbios, quando fala assim, não entendo 4 coisas. Quer dizer, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, mas há 4 que não consigo entender. E dentre essas 4 existe o caminho do homem com uma donzela. Em outras versões fala o caminho de um homem com uma virgem, né? E esse ele enquadrou, sabe? Eu falei, eu quero saber, porque eu era tão apaixonado que eu fiquei cego. E é exatamente, porque o homem, quando apaixona, fica cego e fica sem entender o caminho, a gente não consegue entender o que o cara faz com uma donzela. E essa menina, enfim, me perguntou se eu escolheria ela ou o violão. E aí eu fui fazer uma campanha de oração para ver qual que era a vontade de Deus na minha vida. Mas olha, sabe que desprender das paixões do mundo não é tão simples assim. Aí fui eu lá fazer essa campanha, desesperado. E uma certa tarde eu saí da aula, eu estudava, para você ter ideia, quanto tempo tem isso, só que tem muito tempo, né? E aí eu cheguei, irmã Maria, ela já conhecia minha voz, pode ligar, irmã Josimar. Aí quando eu olhei na greta do portão, que boba não era nada, estava solto lá no quintal dela, no Rottweiler. Nesse dia eu falei, irmã Maria, hoje eu passei aqui só para falar oi para o senhor. Olha por mim. Aí ela, pode entrar, irmão Josimar, não pega não. Vem cá, Pretinho. Ela chamou o cachorro na hora, o cachorro foi pro lado dela. E eu entrei e fechei o portão. Quando eu fechei o portão, o Pretinho estava bem pertinho de mim, olhando para mim, e eu falei, e o Rottweiler tem uma característica, ele não late, ele só faz assim. Só faz isso. Aí eu olhei para ele e ele fez. E eu percebi que a cacunda dele começou a arrepiar. Você imagina um cachorro desse arrepiando no seu carro? Tinha um carro parado na garagem, eu fui logo no carro, porque ele estava muito mais perto do que da onde ele Maria e tal. E nessa hora ele chamou o Pretinho. Quando eu fui na maçaneta, o carro trancado. E aquele Rottweiler vinha atrás de mim. Comecei a dar a volta com o carro e o Rottweiler igual a locomotiva. Imagina. Até um determinado momento ele escorregou na cerâmica e eu subi para cima do carro. E quando eu subi para cima do carro, eu olhei lá para a irmã Maria, estava rindo, igual você estava rindo de mim. Imagina, não sei o que acontece com o dono de cachorro, o cachorro vai para cima de nós, começa a rir. Aí eu olhei para a irmã Maria, a senhora falou que não pegava. E ela riu e falou assim, e ele pegou, por exemplo, graças a Deus tinha um carro ali para eu subir em cima, né? Vai saber o desfecho.
E às vezes a gente age com Deus da mesma maneira. No desespero a gente procura Deus. E quando a gente procura, a gente fala: o senhor não está vendo esse Spotify atrás de mim, não? Quanta coisa eu já deixei ali no altar do Senhor e o senhor está vendo esse Spotify, não? Estou fazendo uma campanha aqui, já li a Bíblia 300 vezes. Sou mais crente que muita gente e não está passando isso que eu estou passando. O senhor não está vendo esse Spotify atrás de mim, não? A gente briga com Deus. E Deus fica ali, do jeito que vocês estavam aqui de mim. E fala assim: fica tranquilo que ele não pega, não. No mundo vocês vão ter muitas lutas. E ele fica assim ao redor, rugindo como um leão ou como um Potifar. Mas eu sempre vou colocar um carro para você subir em cima. Eu sou contigo e te sustento com a minha destra fiel. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É nessas horas do desespero, é nas horas da escuridão que a gente está caminhando sem encontrar luz pelo caminho, que a gente olha e pergunta: de onde me virá o socorro? É que Ele nos surpreende, consola, não é verdade? O meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará tua alma, guardará tua entrada e tua saída, desde agora para sempre. Aleluia, aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará tua alma, guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, aleluia. Pode cantar o aleluia, vamos lá. Aleluia, segura aí, vai. Aleluia, aleluia. Vai, aleluia mesmo. Aleluia, aleluia. Quero vocês continuarem. Meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra.
de papagaio. O que o papagaio faz? Repete. Então, quando eu estou tocando, eu gravo. E depois eu solto e repetir. Por exemplo, se eu falar assim: vocês são bonitos. 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 Eu vou parar porque já tem gente acreditando. Vocês são lindos. Como é que é seu nome mesmo? Azaf, hein, rapaz? Você está lá no salmo. Chega aí, Azaf. Você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Essa música que eu acabei de cantar chama Quero Te Louvar. Às vezes a gente fica esperando o momento certo para a gente poder correr para Deus. Na verdade, a presença de Deus não depende nem de mim nem de você. Deus é fiel com Ele mesmo, com a sua palavra. É mais ou menos assim que Jesus faz com a gente. Ó. Azaf, eu quero que você pegue o que está aqui dentro. Cuidado. Pode pegar. Mostra para a igreja. O que é? Um paninho de cor. Amarelo. Tem mais alguma coisa aqui? Tem minha mão aqui dentro, né? Bom, Azaf, me fala duas coisas que você acha que é pecado. Mentir e desobedecer. Quando a gente aceita Jesus, o sangue dele nos lava, nos purifica de todo pecado, né? E o coração da gente com pecado vai ficando assim, amarelado, sujo, né? Coloca aqui, entrega sua vida para Jesus. E aí Jesus, quando vem, limpa a vida da gente, olha o que ele faz. Me lança no mar do esquecimento. Eu sei que você está doido para olhar aqui dentro. Vou fazer um negócio aqui, ó. Para você não achar. Está entendendo? Ó. Viu? É assim mesmo. Ele lança no mar do... Da onde, gente? E a gente fica lembrando. Obrigado. Não pode devolver meu pai, deixa eu ver. Aqui. Vai desobedecer seu pai. Desculpa. Eu já sou lavado e remido, viu? Não é mágica não, viu, gente? É só um truque. E eu vou cantar uma música agora antes de passar a palavra. Tá tempo? Tá tempo? Tá tranquilo de tempo aí, gente? O sabão lá meu sul, lá meu pezinho, lá minha mão, mas Jesus pra me deixar vivo, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar. É Jesus, eu não sou nada, Ele pode apagar, Ele pode apagar. Amém.
deixar esse menino embora, não. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos dar para o lá para apresentar nosso pregador, meu irmão, nosso pastor. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Comemoração dos 120 anos do Povo Batista Capixaba. A Convenção Batista do Estado do Espírito Santo convidou o pastor Lenin Lemos, um amigo pessoal, ex-presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, que hoje terá o privilégio de pregar a palavra de Deus na igreja mais linda que o Senhor já fez nessa terra. A igreja a qual fui membro por 14 anos, a igreja a qual ganhou meu coração. E que Deus fale ao teu coração para que você seja instrumento dentro nessa noite a falar ao coração de todo esse povo que está aqui presente. Que Deus o abençoe. Confesso aos irmãos que estou atravessando alguns momentos de profunda emoção. Profunda emoção por rever grandes amigos aqui, nosso amigo pastor Joel, pastor Omar, irmãos lá da Igreja Memorial, tive o privilégio de pregar na inauguração do novo templo, saí lá daquele Sagrado. Mas emoção, irmãos, porque, sem dúvida alguma, estar aqui me remonta a alguns anos atrás. Há uma igreja, foi esse o depoimento que fizemos lá em Guarapari, na última Assembleia da Convenção Batista do Estado, onde, aos 10 anos, meu pai nos convidou para ir a um local lá no Rio de Janeiro. E nós andamos de bonde. Alguém aqui conhece bonde? Quem aqui conhece bonde? Todo mundo conhece? Não conhece bonde. Não sabe o que é bom. E não sabe o que é bom, né? Aliás, falar depois desse trem bom aí é difícil. Mas, irmãos, andamos vários quilômetros pela estrada da Água Grande e chegamos a um local que tinha poucas casas e tinha uma avenida, a Avenida Brasilina, e meu pai olhou assim, eu, a minha mãe, sou filho único, eu tinha 10 anos, um ano de batizado. Meu pai e minha mãe falaram assim: o que nós vamos fazer aqui? Meu pai falou assim: Deus mandou eu levantar uma igreja ali. Mas só tinha um matagal aqui. E eu olhei à direita assim, tinha um morro com vários cabritos pastando, e eu falei: pai, ali só tem cabrito pastando. Mas meu pai insistiu. Depois de uma viagem longa, pegando 2 bondes, andando 5 quilômetros numa estrada aí, numas casinhas distantes, Deus mandou eu abrir uma igreja ali. Nós estávamos confabulando assim, quando alguém atrás falou assim: pastor, meu pai chamava-se João Nazareno Lemos. Pastor Nazareno, o que o senhor está fazendo aqui? Meu pai olhou para trás, o irmão Luiz Batista, que era um membro da Igreja Batista. Eu moro no Gel, no Rio de Janeiro, excluído, porque ele morava longe e não ia à igreja. E o papai falou: ó, irmão Luiz Batista, Deus mandou uma igreja aqui, eu estou procurando um local. Ele falou assim: então já achou, eu moro aqui. E nós fomos lá para a casa dele. E começamos ali um movimento de culto de oração de 15 em 15 dias. Teve uma vez que nós chegamos lá, estava chovendo, e estava tudo fechado. E meu pai falou assim: vamos entrar. O cachorro que não nos conhecia, não era um pitbull, um Rottweiler, era um cachorro desses bem alegres, né?
falado assim. Então nós entramos ali e o papai falou assim, vamos orar aqui, não vai ser essa causa, então a gente vai embora. Só que o senhor Luiz Batista acordou, acho que ele orou algo demais, sabe? Sono leve, né? Ele acordou, abriu a janela e disse, eu pensei que não tinha ninguém. Irmãos, eu lembro disso como se fosse uma fé. Aonde tinha cabritos pastando, levantou-se um loteamento, vizinho ao fundo do cemitério de Irachá, famigerado cemitério de Irachá, tem muita assombração lá. E comprou-se um terreno ali e fez-se uma igreja ali. Exatamente no morro onde tinha cabritos, já começou a morar gente, e a igreja começou a crescer. E uma empresa de ônibus chamada Transporte Rosa comprou 2 lotes naquele matagal que o meu pai tinha apontado. Comprou 2 lotes e desistiu de fazer aquele ponto de apoio dos ônibus. E resolveu então fazer o quê? Vender os lotes. Meu pai, sobre isso, foi lá e comprou os 2 lotes. Exatamente no local que ele disse, é aqui que eu quero. Deus mandou fundar uma igreja. Irmãos, eu tive o privilégio, há 4 anos atrás, de pregar aos 63 anos dessa igreja. Igreja Batista Água Grande. Perdeu seu pastor há 2 meses atrás, faleceu o pastor Antônio. Durante 30 anos, meu pai foi pastor ali. Irmãos, eu estou alegre em estar aqui, porque esta igreja me lembra aquela igreja. Essa igreja me lembra o esforço que foi feito naquela igreja. Quando eu fui pregar na igreja memorial, eu senti a alegria de estar ali, porque eu lembrei daquele tempo passado. Irmãos, as coisas estão se repetindo. Eu gosto disso. Estão se repetindo. E Deus abençoe muito o seu ministério aqui. Que a mão de Deus possa ser depositada sobre esta igreja. Eu quero agradecer muito ao pastor Romar, a gentileza de buscar Bianca, chamei de Bianca, e lá em Jardim de Coelho, onde ele está hospedado. Irmãos, eu descobri para a nossa meditação nesta noite, 120 anos se passaram e nós, de uma forma muito espetacular, podemos esperar pelo menos umas 3 horas a mais aqui, né? Porque 120 anos é mais do que 3 horas, né? Pastor, deu 60 segundos para cumprimentar 158 pessoas. Eu só consegui cumprimentar umas 10. Mas foi muito bom. Irmãos, já foi dito o que aconteceu aqui no dia 21 de agosto de 1903, lá em Alto Ferreira. O Chiquinho deixou de ser Chiquinho e passou a ser Pastor Francisco. Menos de um mês depois, com a chegada de Glória Reno e Alice Reno, lá em Arcolas, começa a primeira igreja batista de Vitória. 120 anos se passaram, irmãos. Nós publicamos no Instagram uma frase: que venham mais 120 anos. Nós estamos aqui de passagem. Nós não estaremos aqui daqui a 120 anos. Que coisa estranha, assustadora. Mas enquanto estamos aqui, nós estaremos louvando o nome do Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós não estaremos brincando de religião. Essa semana eu vi um vídeo de um rapaz, jogador de futebol, falando que a religiosidade estava atrapalhando ele no desempenho da sua habilidade futebolística, porque a religiosidade mandava ele orar para melhorar o seu desempenho. Aquele rapaz está confundindo religiosidade com espiritualidade. Se nós formos cada dia mais espirituais e menos religiosos, mais espirituais, porque o Espírito Santo opera dentro de nós. Se você for lá no livro de Gênesis,
capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Eu convido os irmãos à leitura do livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, nós temos aqui uma dificuldade de versão. Nós temos uma dificuldade de versão. Porque quando nós nos deslocamos das versões em português ou em inglês, nós chegamos à Bíblia original, no hebraico, e esse momento onde Deus diz o seu nome, eu sou, em hebraico, ele disse assim, Erreie, Asher, Erreie, Asher, Erreie. O que ele está dizendo literalmente em Erreie, Asher, Erreie? Ele está querendo dizer o seguinte, literalmente, eu serei o que serei. Isso é o que está literal. Ele não está dizendo eu sou o que sou, isso é uma versão. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus lá de Alto Firme, lá de Zacarias Taylor. Ele é o mesmo Deus de hoje, do pastor Tiago, do pastor Formado, do pastor Joel, do pastor Abdala, do pastor Bravin e de tantos pastores que se distribuem nas 840 igrejas e congregações da nossa conversão. Irmãos, nós estamos falando da história de Deus. A última assembleia que eu ia para Paris, se alguns irmãos estiveram lá, o tema daquela assembleia foi a grande história de Deus. E nós estamos proclamando a grande história de Deus. Mas quando você se desloca do literal e você vai ao subjetivo desse você chega a uma outra situação. Deus estava dizendo a Moisés, eu sou o que você precisar, quando você precisar. Olha a interpretação, irmão, subjetiva. Se você ficar preso na literalidade da Bíblia, você vai achar cansativa até. A grandiosidade da Bíblia, irmãos, está na sua subjetividade, naquilo que você consegue arrancar de dentro dela. E ela tem uma significação, uma mensagem especial para você em cada momento da sua vida. Ela teve uma significação lá em Alto Firme, há 120 anos atrás, 1903, agosto de 1903. Mas Deus tem também um momento subjetivo na sua santa palavra para a igreja aqui. Para a igreja lá, Memorial, em Narciso Noronha. Para a igreja de Praia do Soar, que foi, se eu não me engano, a segunda ou terceira igreja a ser fundada pela primeira igreja. Irmãos, cada momento da nossa vida, por mais difícil que seja, Deus está dizendo, eu estarei dizendo a você que eu sou o que você precisar, na hora que você precisar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Algumas pessoas podem dizer assim, puxa vida, mas ele demora tanto a responder, Deus é tão lento. Irmãos, Deus não é lento, nós é que somos às vezes apressados. Eu vivo me perguntando por que Deus mandou Jesus exatamente naquela época. Nós temos aí algumas coisas muito interessantes. Depois do período interbíblico de 400 anos, surge Jesus. Os gregos tinham perdido para os romanos todos os territórios que tinham conquistado. O mundo estava degenerado. Roma trouxe para o mundo toda a sua degeneração moral. E é exatamente naquele tempo que Jesus veio. Veio oportunamente para trazer a luz, para trazer uma oportunidade, para dizer que Ele é o Salvador, que é o Filho de Deus e que através do seu sangue nós somos lavados todos os dias dos nossos pecados e nos tornamos limpos.
preciosos para Deus. Existem mais ou menos 7 milhões de espécies vivas no mundo. 7 milhões de espécies. Não estou falando, já chegamos a 8 milhões de seres humanos. 8 bilhões. Já viramos 8 bilhões. Mas eu estou falando de espécies, entre fauna, entre flora. Entre esses 7 milhões e pouco de espécies diferentes que constituem a vida na Terra, só uma espécie, a espécie humana, tem capacidade de pensar, tem capacidade de raciocinar, tem capacidade de escolher. Eu escolho Deus. Deus disse a Amós, falou assim: Deus para nós, que vê tu Amós. E Amós diz assim: eu vejo o Senhor em cima de um muro segurando um plumo. Para que serve o plumo, hein? Alguém mexe com poção. Para que serve o plumo? O plumo garante a verticalidade perfeita. Cada fiada de tijolo tem que passar o plumo, para que cada tijolo fique exatamente em cima do outro, para que chegue lá em cima, não chegue uma parede torta. E Deus falou a nós assim: eu porei um muro no meio do meu povo Israel. E eu pergunto agora a você: para que serve o muro? O muro serve para dividir espaços, dividir ambientes. Qual é o lado que nós vamos ficar? O lado de Jesus ou o lado do anticristo? Eu escolho Deus, com toda a dificuldade, com toda a minha impaciência. Eu escolho esse porque Ele é o Deus que está à minha disposição quando eu preciso. Ele é o Consolador que enviou o Espírito Santo de Deus para estabelecer dentro de mim uma situação diferente. Abra sua Bíblia aí agora em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo de número 11. Finalzinho da Bíblia, nós estamos no início da Bíblia, vamos no finalzinho da Bíblia, capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 1 e 2. Olha só o que ele está dizendo aqui. João, lá na ilha de Patmos, orientado por Jesus, que ditou toda esta carta, foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Versículo 2: mas deixe o átrio que está fora do santuário, e não meças, porque foi dado aos pecadores, e eles pisarão a cidade santa. Irmãos, que coisa extraordinária. Vamos pensar, nós somos seres pensantes, vamos entender a história. Quando João escreveu isso por ordem de Jesus Cristo, sabe que ano que era? Ano 90 da era cristã. E Jesus está mandando ele pegar uma vara de medir e medir o santuário, e medir e contar as pessoas que estão no santuário. Mas, irmãos, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, 20 anos antes, por ordem do imperador Tito de Roma. Mas que tempo é esse, então, que está sendo necessário ser medido? Que tempo é esse, se o tempo já tinha sido destruído? Irmãos, esse tempo, sabe quem é? É o que Paulo diz em Coríntios, em Eclesiastes, em Tessalonicenses. Ele diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Quando você fala de templo, você fala de um ambiente sagrado que foi rompido de alto a baixo quando Jesus morreu lá no Santo dos Santos e nos permitiu entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. Você pode falar com Deus, você pode pedir a Deus e Deus vai te atender de acordo com a sua
13, 8, ele diz: Jesus é o mesmo homem hoje eternamente, Deus é o mesmo homem hoje eternamente, Deus é o Deus de Moisés que estava no deserto, Ele é o eu sou, Ele é o mesmo Deus que inspirou Zacarias Teio, Ele é o mesmo Deus que inspirou Alice Reno, Ele é o mesmo Deus que está hoje entre nós, através do seu Espírito, influenciando-nos, porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse o tempo que tem que ser medido, é quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós estamos pensando assim: aonde eu estou acumulando os meus valores? No templo ou no átrio? O que é o átrio dentro desse templo individual? É o acúmulo das coisas que nós fazemos e não devíamos ter feito. Ali é o átrio. É todos os nossos sentimentos negativos. É tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos que distorce da palavra de Deus. Ali está o átrio. O átrio é o lugar de fora. O átrio não é o templo. E quem estiver apegado ao átrio, nesse templo individual, não será contado. Mas se você estiver dentro do seu templo individual, do santuário de Deus, aonde o Espírito Santo pode operar na sua vida, convencendo você, orientando você, sustentando você, você se habilita a receber as santas misericórdias. Aleluia. As santas misericórdias que são depositadas sobre nós. Eu fico imaginando, irmãos, de José até Moisés, 400 anos se passaram, naquela época de orações levava 40 anos, demorava, né? Hoje é 17, sabe? Hoje uma geração com 17 anos, ela já vira outra geração. A capacidade de comunicação, de informação que nós dispomos hoje, numa velocidade extrema. Antigamente era 3G, depois foi para 4G, foi uma maravilha 4G, hoje já estamos no 5G, daqui a pouco vai em 10G. Eu não sei quanto G vai ser necessário para eu compreender que a peritividade da relação espiritual, ela continua a mesma, porque Deus é o mesmo. Às vezes eu me empolgo. E a carreira já não acompanha, faz 80 anos desse tempo. Já não é a garganta de 41 anos atrás que eu fui ordenado. Amados irmãos, partindo para o encerramento, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai fazer tudo. Você é parte da história. Eu tive o privilégio de, durante uma gestão, ser presidente dessa convenção. Tivemos muitas perdas denominacionais, desde o Rio de Janeiro, de Alagoas, onde eu fui fazer palestra, perder aquele colégio batista de Alagoas, é uma coisa triste. Mas, irmãos, nós somos consolados e confortados, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por amor daquele que nos enviou. Estamos fazendo 120 anos e você faz parte disso. O Evangelho de nosso Estado, os batistas representando a Igreja de Cristo em nosso Estado, hoje já operando 85.000 batistas. O que nós somos? Um grande mosaico que está sendo construído, e você é parte desse mosaico. E nós temos que estabelecer a cada dia a nossa contribuição para esse mosaico. Eu quero orar por você agora. Quero te contar que fique de pé para orarmos e solicitar as bênçãos de Deus, esse Deus presente. Irrié, Axé, Irrié. Eu sou o seu Deus, o Deus que tirou o povo da terra do Egito, que libertou o povo que, através de Jesus Cristo, também tem a possibilidade de escolher de que lado do mundo vai ficar. Escolher a salvação. Pai amado, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua bondade se estende de geração em geração.
Muito obrigado pelos 120 anos do trabalho artístico em nosso estado. Muito obrigado, Pai, por esses irmãos preciosos que estão aqui na igreja em Nova Betânia. Muito obrigado, Pai, por esta associação de Viana. Abençoa, Pai, a direção desta igreja, a direção da associação. Abençoa as igrejas que constituem essa associação. Abençoa as igrejas que compõem a Convenção Batista do nosso estado. E permita que a Tua palavra nunca seja impedida de ser pregada, independente de quem estiver com a autoridade dos nossos estados. Abençoa-nos, ó Pai, livra-nos do mal. Atende, ó Pai, na medida do seu desenho, as nossas necessidades, porque nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, que palavra. Eu vou falar, a gente finge que não gabelou, tá? Aí vocês falam, tá acabando. Tá acabando. Poxa, falei pra gente fingir que não tinha combinado. Tá acabando o culto, irmãos. Isso aqui é bom, é tudo espontâneo, entendeu? Vou convidar todos os pastores presentes aqui. Já passou o seu verso lá, Samuel? A subir aqui em cima. Pastor Joel, quantos pastores chegam? O pastor vai dar o aviso. Josimar já vem para cá se ajeitando para cantar mais 120 músicas. E aí a gente vai. Enquanto os pastores vão chegando, e só dar uns recadinhos aqui, a nossa agenda da convenção para os próximos dias, vamos pegar das nossas programações da nossa convenção. Agradeço a presença. Eu queria só dar o nome das igrejas, onde, pastor, que estão presentes. Ágape, a irmã está lá atrás, levanta a mão para nós. Amém. A CIB, tem alguém da CIB ali, irmã Maria, levanta a mão ali atrás, glória a Deus pela sua presença. Cadê o pastor Elias? Ele sai em pastoria de Vila Betânia, também está ali conosco. Irmão Luiz, levanta a mão, está ali, irmão Luiz, lá de Caxias do Sul. Tem mais alguém junto com o irmão aí? Atrás lá, o casal. Amém. Glória a Deus, que bom. Pessoal do memorial, só levantar a mão assim, dá para ver. Amém. Nós estamos aí. Glória a Deus pela presença de vocês. Esqueci alguém? Canaã. O irmão Charles ali. Que Deus abençoe. Acho que eu não esqueci ninguém. E Nova Betânia? Cadê o povo de Nova Betânia? Amém. Glória a Deus. Vocês estão de parabéns. Deus abençoe vocês pela recepção que vocês vieram para receber nesse dia de hoje, tá? Nós vamos dar a bênção. Eu queria convidar o pastor Gilderson e a diretoria da nossa convenção. Nós temos aqui o pastor Silvestre, o nosso vice-presidente, o pastor Gilderson, o nosso tesoureiro, a Badia, desculpe, está vendo? Estou profetizando aqui, então, o pastor Silvestre é o nosso vice-presidente da Badia, o pastor Gilderson é o nosso tesoureiro. Nós temos a irmã Cristiane lá atrás, faz parte da nossa comissão lá de fiscal, e o irmão Francisco também, que está ali atrás, levanta a mão e faz parte também da diretoria. Tem mais algum membro da diretoria presente? Creio que não. Né? Então, que nós estejamos orando por essa diretoria e o Senhor possa estar nos acompanhando. Pastor Júlio, você está a bênção que nós vamos estar acompanhando, pastor. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com o povo aqui presente, mas também com todo o povo espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar como nós começamos, né, pastor Tiago? Então você vai fazer uma dupla com o Bianchi? Eu vou trabalhar, irmão. Irmãos, eu vou deixar esse homem embora, não. Amanhã eu vou sequestrar ele para cantar para nós amanhã, né? Amém? Amém.
misericórdias do Senhor. Então eu já faço logo o pendrive, onde tem tudo que eu já gravei na vida, inclusive esses 2 DVDs, e está aqui à sua disposição. Tá bom? Muito obrigado. Pastor Bruno, obrigado, viu, pela carona, pelo carinho. Que Deus continue usando a sua vida onde quer que você passe para o seminário. Deus continue te dando essa luz, essa direção para onde caminhar. Em nome de Jesus. Deus abençoe, oração silenciosa, somos liberados para nossas casas. Obrigado pela presença de cada um. Que Deus abençoe. Amém.